A Salvação pela Máquina do Tempo, de Ricardo Luiz Chaves Feijó. Capítulo 2. Aceitação. A noite custa a passar. Quanto mais pensava na proposta, mais lhe parecia experimento psicológico ou jogo de convencimento em que foi posta à prova sua credulidade. Afinal, que poder extraordinário seria este que o apoiaria na expedição sideral pelo Portal do Tempo? 4 anos de viagem conduzi-lo-iam ao cenário apocalíptico da Europa à beira da ruína. Teria ele alguma autoridade em meio a pessoas entorpecidas de cobiça e arrogância, intoxicadas por ideologia de superioridade racial e dispostas a deixar um rastro de desgraças pela terra, no afã de dominar o mundo e submeter os demais à escravidão, quando não ao completo aniquilamento? Que sino aguardava na companhia dos criminosos mais vis que esse mundo conheceu? O que afinal ele poderia fazer para impedir o fluxo inexorável de maldades trazido pela borrasca nazista? Ter vindo do futuro iria conferir-lhe alguma vantagem. O mesmo proveito de quem já conhece a sequência de números de uma loteria. Não precisaria lidar com tantas incertezas, pois lhe seria conhecido de antemão o desenrolar futuro do enredo consumado. Enfrentar a incerteza do curso futuro dos eventos, entretanto, configura o cerne da vida humana. Como ele viveria sem ela? Nas situações, deparamos-nos com consequências desconhecidas e não intencionais de nossas escolhas. A ação abre novo caminho, como uma sala com várias portas, em que cada qual conduz a outra sala também de muitas portas. No entanto, em nosso mundo, o mapa completo das salas, a planta da casa toda, não está disponível, pois os detalhes da construção são criados pelas próprias escolhas. O que nos espera depois delas, como efeito, é um curso de acontecimentos criado por elas mesmas. O mundo modifica-se a cada ação. A realidade é como um caleidoscópio, cuja figura projetada se transforma à menor rotação e que nunca nos é restituída por mais que tentemos reverter o que fora feito. Voltando-se ao passado, como seria alterada a composição dinâmica no encadeamento dos eventos? Como ficariam os múltiplos caminhos, incomunicáveis entre si, relativos aos diferentes cursos de ação, a cada momento ao alcance de nossas escolhas? Por certo, escolhas individuais continuariam desencadeando sequência de efeitos imponderáveis no micro-universo ao redor. No entanto, o panorama geral do futuro, antes efeito do acaso, estaria agora dado de antemão. O futuro é determinado por múltiplas causas, das quais fazem parte as ações humanas e fatores naturais aleatórios, os estados da natureza. Todas essas causas se combinam e o efeito específico de cada uma delas afeta as consequências de outras, configurando-se, ao final, o destino do mundo como produto de determinações numerosas, as quais, em sua complexidade, não se pode acompanhar. A realidade vai sendo criada pelo acaso, mas mesmo ele é regido por leis de probabilidade. Um único lançamento de dado produz resultado incerto, porém infinitas tentativas levam a resultado certo. A história da humanidade é fruto de uma enorme combinação de eventos, cuja ocorrência no tempo e no espaço nós devemos ao simples acaso. Os elementos surgem no palco, regidos pela aleatoriedade, mas o efeito da combinação deles submete-se a um conjunto de leis biológicas, físicas e psicológicas. Odair fixa-se na existência de leis específicas que, atuando sobre o acaso, comandam a formação e a transformação do mundo. Enfim, determinam a história dos processos naturais
e a história da humanidade em sua dimensão cultural, tecnológica, econômica, social. Contudo, leis que configuram a realidade são sempre as leis específicas dos três tipos anteriores e nunca leis históricas. A história em si não segue lei própria, as mudanças são operadas pelo acaso. O curso dela não é inevitável, porque se não fossem os resultados do acaso, poderíamos estar vivendo num mundo bem diferente do que nos foi legado. Somente no pensamento que não pensa existem leis históricas de transformação da humanidade que não passam de explicações toscas. Só no marxismo vulgar a história é fruto da ação de leis irresistíveis da dialética, operando numa base material de produção. O curso da história é incerto. Não se caminha de um estágio para outro movido por necessidade econômica. Tais reflexões entretinham-no noite adentro. À medida que o pensamento flui, ia se convencendo da força do indivíduo no curso da história. Abandonou por um momento tais pensamentos. Foi até a cozinha anexa, despejou água no copo e, bebendo-a, retorna ao assento. Agora fixa-se a lógica de que o nariz de Cleópatra importa. Um único homem, dependendo da personalidade e da posição em que se encontra, pode, quando favorecido, alterar o destino da humanidade. Não estaria ele exagerando o poder de uma biografia pessoal em alterar o curso da história? Nada restaria da noção de inexorabilidade na história? Ora, o devir histórico segue trajetória conduzida por avanço na organização social. Aprimoramento tecnológico e crescimento econômico têm relação com esse progresso na organização social. São fatores que impulsionam transformações. Não residiria aí o devir histórico na direção do progresso? Odair refletiu que aceitar tal ponto de vista não é o mesmo que acreditar na existência de um enredo secreto comandando a história. Acreditar que as mudanças sejam inevitáveis e regidas por leis históricas. Ele pensou no papel-chave das instituições sociais como elemento catalisador. Importa, portanto, o arcabouço social que nos leva a obedecer às normas, a estabelecer via contratos ou por outros meios demarcações claras sobre direitos individuais. Regras e direitos, quando adequados e reconhecidos, criam as bases para o desenvolvimento. Quando não operam bem, a sociedade fica estagnada. Quando funcionam a contento, indivíduos estabelecem mais contratos entre si, proliferam acordos e mercados, aparecem mais descobertas, inovações tecnológicas e organizacionais, a sociedade avança. E se o nariz de Cleópatra não fosse tão bonito? O nazismo poderia ter vencido a guerra e unificado a Europa por meio de um regime de terror e exploração? Teria sido capaz de suprimir para sempre ideais humanitários e democráticos? Ou eles iriam sobreviver em algum canto do planeta? O Império do Mal teria o mesmo destino que o Império Soviético, variante totalitária, e acabaria carcomido de dentro para fora? Será que o viajante ao passado poderia conduzir a um mundo tão diferente do que conhecemos no início do século XXI? Odair cismava com a tese de que o desenvolvimento humano segue linha evolutiva que independe de vicissitudes históricas. Ele não conseguia descartar o determinismo, a crença no avanço material e espiritual inexorável da humanidade. Para que diabo serviria o nariz da egípcia? Para Odair, em suas reflexões, o determinismo histórico estabelece uma trajetória para a humanidade em prazo longo. Era otimista. Não importa o caminho que se percorra, sempre chegaremos ao porto da conquista da liberdade, do desenvolvimento das instituições e do progresso material. A diferença está no caminho, no que ocorre a curto e médio prazo. É o que torna o curso da história incerto, mesmo que sempre se chegue à boa configuração final. A história da humanidade no último século reforçaria tal perspectiva favorável. Odair tinha uma explicação para as turbulências observadas na história, o aspecto dramático, por vezes trágico, da narrativa dela. Para ele, isso se deve à insatisfação das pessoas em levar vida sossegada e de espera, na qual se vai conquistando aos poucos, com dedicação e empenho, os requisitos materiais para o atendimento de variegadas necessidades. São impacientes, sonham demais e acalentam ambições que só podem ser atendidas com o tempo.
Sabem que a vida é temporalmente finita e querem saborear seus prazeres sem comedimento, sem um senso de proporção. A frustração busca bode expiatório e a pessoa começa a se sentir traída por ela própria ou pelos que alcançaram um patamar mais elevado de eficiência no atendimento de necessidades e maior capacidade de proporcionar a si prazeres e comodidades. Convivem com a multidão de infelizes, a minoria de abastados, graças à condição de nascimento, talento e oportunismo, que, envaidecida de sua distinção, orienta-se pelo acúmulo de prestígio e poder. Cada conquista cria base para novas ambições. O caminho ao poder leva à concepção de uma ideologia em busca de adeptos, que angaria apoio e aglutina forças. Para a maioria de seguidores, no entanto, apenas conduz a sacrifício e abnegação, já que o resultado individual abstrato nunca é alcançado. Na prática, a causa genérica solidifica-se no desejo de vingança, na construção do ódio a inimigos inventados. A multidão de desgraçados une-se em torno de algumas lideranças e com isso começa-se a viver o drama específico da ocasião. O Daí reflete: não fossem essas paixões e o progresso da humanidade dar-se-ia de maneira bem mais tranquila e sem a carga de dramaticidade que se conhece da história. De fato, quando olhamos os dramas históricos da perspectiva de uma época futura, distante dos eventos narrados, pouca coisa resta que não seja puro teatro. Esforços gigantescos do ponto de vista material e de vidas sacrificadas parecem não fazer nenhum sentido. Ou melhor, a única coisa que faz sentido é o desejo dos participantes do evento histórico de atuarem em um drama, se não como protagonistas, como coadjuvantes, ou mesmo apenas enquanto figurantes. No confronto entre eles, para que servir a imensa mobilização de recursos da Alemanha nazista e de seus inimigos aliados? Qual a utilidade de se matar tanta gente na guerra e no Holocausto? Qual a razão de destruir? Que causa leva as pessoas a lutarem tanto? Por que tanta disposição no campo de batalha? A que serve ficar a todo momento carregando o canhão e danificando os ouvidos com o ruído ensurdecedor do tiro? Qual o propósito de permanecer confinado em espessa caixa de ferro, disparando os tiros da torrinha e movimentando o imenso veículo que se move por lagartas como se fosse um trator? Que prazer em ficar confinado num tubo de ferro abaixo da linha d'água, com o intuito de torpedear navios, afundando-os e matando tripulantes e passageiros? Essa loucura toda não se justifica pela honra e nem pelo senso de dever, muito embora tais sentimentos estejam presentes. Pensa ele. O que mais bem explica tais comportamentos hiperativos e violentos é o prazer dos que praticam de representar o papel vivido por cada qual no drama. A satisfação de se sentirem corajosos e desperdiçarem suas próprias vidas em prol da causa coletiva. A causa em si pode ser vazia e sem nenhum propósito ou moral. No fundo, é apenas consequência do exercício do poder ditatorial. Um louco no comando pode levar todo um país ao sacrifício, à morte, à ruína. Melhor sorte tem os que, ao menos, padecem lutando. A outros, o destino cruel nega até a possibilidade de lutar pela vida. São massacrados e mortos como gado. Da perspectiva da história, afinal, para que serviu tudo isso? O Daí perguntava o que poderia fazer a respeito. Não basta recordarmos fatos marcantes a fim de que a barbárie não se repita? Precisamos ensinar a nossos filhos as lições da história e mostrar-lhes o quanto evoluímos por não termos mais em nosso mundo certas práticas horríveis e alguns sentimentos danosos, ao menos na parte civilizada dele. Tudo isso é importante, porém, convenhamos, os antigos não precisavam fazer tanto a fim de que, com seus atos aviltantes, pudéssemos nos tornar melhor. A conta saiu muito cara e os sacrifícios foram imensos. Alega-se que a Segunda Guerra Mundial favoreceu o avanço tecnológico, mas não precisávamos da guerra para conquistas deste jaez. Dizem que o Holocausto favoreceu a criação do Estado de Israel, porém esse país poderia surgir sem que tivesse ocorrido tanta desgraça. De fato, o drama do imenso conflito histórico foi inútil e desnecessário, um niilismo louco e contraproducente que resultou essencialmente em matança, desespero e pobreza. Poderíamos chegar aonde chegamos no século XXI sem a necessidade dele.
Há muitos eventos na história que não têm relação com o progresso material e espiritual da humanidade. São simplesmente desvios de trajetória, tanto inúteis como prontamente corrigidos pelo movimento da humanidade em direção às conquistas da liberdade e do progresso econômico e social. Não servem para nada. O Daí fixara-se em tais reflexões. Pensa agora. Passado é passado. Foi trágico, mas já aconteceu. Foi cruel, mas os assassinos foram perseguidos, julgados e condenados. Foi caro, mas a conta já está paga. Ele sempre interpretou a maldade nazista na perspectiva consoladora de que, ao menos, eles pagaram pelos crimes que cometeram. Ao contrário, por exemplo, dos impetrados por Stalin, os quais nem sequer levaram ao julgamento dos tribunais enquanto o ditador comunista esteve vivo. Se os crimes foram julgados no passado e os responsáveis condenados, qual é a razão de nos preocuparmos com isso? O mal já foi feito. E quando isso ocorre, não podemos nunca o remediar, podemos apenas perseguir os responsáveis, prendê-los e condená-los. Ora, o que esses judeus e cientistas doidivanas pretendem com o projeto Hermes? Para que alocar tanto esforço e tanto dinheiro em uma causa descabida e sem sentido? A sua mente estava, portanto, congestionada de indagações. O mundo que conhecia e seus valores pareciam zombar dele. Já havia passado das 6 horas da manhã. Ele não tinha conseguido pregar no sono por toda a noite. A fim de arejar a mente, levantou-se e foi à varanda do apartamento onde se encontrava sua cadelinha Lulu, a Schnauzer cinza. Alimentou-a, prendeu a coleira em seu peito e foi com ela passear pelo bairro. Depois do café na padaria, retornou à casa. Sentia cansaço, mas não sono. Os pensamentos sobre a proposta dos rabinos, esmorecidos por um interregno, voltaram com intensidade. Foi tomado pela ideia da máquina do tempo e as implicações da sua existência no plano da ética. É evidente que as coisas mudam quando se introduz a possibilidade de viagens ao passado. Os fatos decorridos deixam de ser fatos consumados, a distinção entre presente e passado perde a nitidez. Surge um novo tipo de responsabilidade. Até então cabia a nós nos conformarmos com as tragédias, apenas aceitá-las e extrair delas as lições. Não deixar que voltem a ocorrer, perseguir os responsáveis, punir os culpados. As desgraças pretéritas funcionavam como parábolas, narrativas alegóricas envolvendo preceitos morais, além, é claro, de afetarem diretamente o mundo presente quanto à existência ou não de uma variedade de coisas. Mas agora, com a máquina do tempo, podemos pensar em consertar o passado, desfazer os enredos indesejáveis e dirimir as tragédias. O mal pode ser combatido no momento de sua ação, mesmo que a ação tenha ocorrido no passado. Não precisamos mais deixar que os mortos simplesmente descansem em paz. Isso já não serve de consolo a vidas subtraídas injustamente. Concluir então que se ele pudesse ser um herói para as pessoas do passado, deveria sê-lo. De fato, sempre quis oportunidade de exercer heroísmo. Vieram-lhe lembranças de antigo passado. Uma vez na infância, aos 12 anos de idade, passava uma temporada na região amazônica, acompanhando seus pais. O pai tinha sido encarregado de visitar os clientes do banco em que trabalhava. Eram pecuaristas, criavam gado na beira do rio Amazonas. Foram a uma festa regada a farta alimentação de carnes e poucos vegetais. Visitaram casas típicas dos ribeirinhos, as tais palafitas. Experimentaram o estilo de vida simples dos cômodos com confortáveis redes, oscilando pendentes em ganchos e quase nada mais. Foi diversão para o dia todo. Vaqueiros ferrando novilhos, cruelmente cravavam rubro metal com a marca do produtor nos inocentes. A criança Odair subia nas cancelas de madeira e ficava por lá, vendo a movimentação do gado, escandalizada com os bois que, com seus membros estimulados, acercavam-se das vacas. No lusco-fusco da tarde, preparam-se para retornar à cidadezinha onde residiam provisoriamente. Ficava umas 3 horas de lancha, e bem menos que isso viajando em canoas metálicas impulsionadas pelo tosco motor de popa, voadeiras na língua dos nativos.
Seus pais e os 3 irmãos pequenos partiram de lanche. Em seguida, na canoa, foram ele, o irmão mais velho e um bando de pândegos. Já no início da viagem, precipitou um aguaceiro e tanto. A chuva forte prometia continuar por algum tempo, incomodando-os durante o percurso. Como de praxe, o barqueiro aportou num pontão de madeira adjacente a um bar de beira de rio, de onde veio um estoque de bebida alcoólica. Creio que rum ou conhaque. O propósito era aquecê-los de modo a que suportem melhor o frio trazido pela chuva e pelo cair da tarde. Os incautos deram a ele e seu irmão, 2 crianças, dose da bebida suficiente para que se sentissem embriagadas. Maldades que não se faz. O impacto da tempestade provocava fortes oscilações na superfície da água. As ondas não chegavam a espumar. Porém, produziam um grande movimento vertical na canoa metálica. O condutor tentava esquivar-se, cortando-as lateralmente, mas nem sempre era bem sucedido na escolha do ângulo de impacto. Por vezes, a onda arremessava a voadeira a vários centímetros da água, e na queda, a canoa era acolhida pela próxima onda. Enquanto ela estivesse em fase com a sequência de ondas, não haveria problema, além do desconforto que proporcionava a sucessão de impactos. No entanto, pouco tempo depois, sucedeu a infeliz coincidência de a canoa, vinda do alto, ser recebida pelo vale entre uma onda e outra. A embarcação foi então engolida pelas águas. Em fração de segundos, tudo que Odair enxergava, de olhos espantados e bem abertos, era a coloração caramelo clara do fundo das águas do rio. Emergiu no átimo. De volta à superfície, tentava equilibrar-se, movimentando-se coordenadamente enquanto era levado pela correnteza. A canoa também retornara à superfície. Estava emborcada e o bolsão de ar confinado em seu interior côncavo mantinha-a flutuando. Agarrou-se nela como uma boia de salvação, ao tempo em que observava seu irmão, que havia nadado, quase alcançando a margem do rio, num trecho breve que apresentava estreita faixa de areia. Os adultos impulsionavam a canoa, conduzindo-a em direção à praia, onde já estava o irmão, enquanto ele se mantinha firme, segurando-a. Em breve, arribaram nesse ponto. A voadeira facilmente fora desemborcada, a água retirada de seu interior. Tentaram fazer funcionar o motor, mas a infiltração da água, misturando-se ao combustível, não permitiu despertá-lo. O tempo todo, o menino Odair, de 12 anos, sem se desesperar, proferia palavras pedindo calma a todos. Dizia que tudo acabaria bem. Desautorizou os pessimistas que os preveniam da presença de piranhas, onças e cobras naquele lugar. Ainda se lembra do quanto se estimulava no papel de herói, ainda menino, mas comprazendo-se em atuar como elemento tranquilizador, verdadeira liderança em meio àquela turma de assustados. O sentimento de herói sempre despertou nele prazer especial, o mesmo rompante que o acolheu em sua experiência de corredor em Chicago. Menos de uma hora depois, já na escuridão, o breu da noite interrompido apenas por estrelas e luz dos vagalumes, uma embarcação de madeira típica da região, chamada de motor, no dialeto amazônico, avistou-os, por milagre e coincidência, ao lançar o farol intermitente no ponto exato em que se encontravam. Começam a saltar e gesticular braços, dando a entender que precisam de ajuda. O barqueiro entendeu a situação, manobrou o motor e se dirigiu aos náufragos. Gentilmente acolheu a todos no convés da embarcação, acomodando-os em redes de descanso. Enquanto isso, a voadeira foi rebocada, presa à embarcação por cordas e conduzida. Transcorridas algumas horas, chegaram à localidade de destino. Seus pais estavam em polvorosa, já haviam ingerido tranquilizantes, fora um episódio com final feliz. E todos os participantes propagaram que a criança Odair tinha se portado como herói. Até seu pai iria cumprimentá-lo. O menino exultava. Finda a recordação de infância, e tendo retornado à questão que no momento o atormentava, o sentimento de heroísmo se projetava como um fator importante que o fazia pender a aceitar o convite da viagem ao passado. Se ele pudesse fazer alguma coisa para resgatar os inocentes da prisão em que se encontravam e salvá-los do destino abominável que os aguardava, por que não abandonar a comodidade de uma vida medíocre e que se compraz em apenas saborear os anos à espera do destino vulgar?
que se alegra em apenas ver os filhos crescerem e que só quer felicidade fácil? Odair não é dos que se acomodam com certas conquistas básicas da vida. Nunca se contentaria em seguir um enredo tradicional de felicidade. A fórmula banal pautada no binômio dinheiro-família. Sempre quis aventurar-se, entretanto, nunca encontrara jeito de sair da mesmice em que se encontrava. O convite para a viagem louca ia ao encontro de desejo oculto. Ele recordava-se então um dia em sua infância em que permanecera por muito tempo empoleirado no muro, em frente de casa, observando estrelas no céu e querendo que descesse uma espaçonave para levá-lo. Finalmente surgira a oportunidade de levar vida intensa, não poderia denegar o convite. Estava decidido a aceitá-lo. Seria o protagonista da missão Hermes. Cabe agora comunicar a decisão aos rabinos. Odair começa a refletir sobre a viabilidade do projeto. Viajar numa espaçonave à velocidade próxima da luz lhe parecia factível. Como físico, ele sabia que seu corpo ganharia massa, mas massa não implica em volume. Em altíssimas velocidades, ele não ficaria propriamente gordo, mas massivo, condição distinta. Atingir tal velocidade não seria problema, desde que a aceleração não ultrapasse os 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração normal da gravidade. Pelo contrário, seria confortável, pois criaria no interior da nave gravidade idêntica à que estamos acostumados, eliminando-se assim um enorme desconforto trazido pelo estado de imponderabilidade, como os físicos chamam a ausência de gravidade que acomete astronautas. Encontrou lápis e papel e começou então a rascunhar cálculos. Para alcançar a velocidade da luz de 300.000 km por segundo, a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, levaria 30 milhões de segundos, ou 500 mil minutos, ou 8.333 horas, o que daria 347 dias, pouco mais que 11 meses e meio. Não é muito tempo. É claro que não se pode viajar à velocidade da luz. Só corpos sem massa, ou melhor, provido apenas de massa relativística, como a luz e outras radiações, atingem tal marca. Para o observador viajando à velocidade da luz, o tempo estaria congelado, de forma que a eternidade caberia numa fração de segundo. Quanto mais próxima a velocidade limite, mais lento o tempo passa, de modo que o astronauta, numa nave velocíssima, poderia permanecer nela por milhares de anos e seu relógio biológico acusaria a passagem de apenas alguns meses. Interessante esse resultado da física. As imensidões do universo tornam-se distâncias relativamente pequenas quando se viaja a velocidades próximas à da luz. É como desenvolver e empregar modernos aviões a jato que cruzam oceanos em poucas horas, quando antes as caravelas levavam meses. Quando se viaja a velocidades próximas à da luz, o universo fica todo ele ao nosso alcance. Um astronauta, no tempo que lhe resta de vida, pode ir aonde queira, para tanto só precisa calibrar a velocidade. Na medida em que o espaço é praticamente vazio, excetuando-se chuvas de partículas e radiações, não há nada que impeça que uma nave atinja velocidades próximas à da luz com tecnologia para tanto. Não há atrito no espaço. A própria inércia impulsiona a espaçonave. Só precisamos de um meio de acelerá-la a fim de atingir determinada velocidade. Até o encontro com os rabinos, Odair acreditava que buracos de verme fossem apenas previsões teóricas. No entanto, é possível que eles existam. As leis da física os autorizam. A conversa que teve com os idealizadores da missão Hermes parecia-lhe agora tratar de fato verossímil. Contudo, um aspecto da aventura de voltar ao passado incomodava. Como atravessar o buraco de verme mantendo-se incólume? Tais buracos constituem regiões perigosas do universo. A pessoa depositada em seu interior sofreria um estiramento muito pior que o da mais terrível mesa de tortura que se possa imaginar, mesa que estica a pessoa até despedaçá-la. Pois bem, na boca de um buraco de verme, o corpo ficaria na forma de um espaguete, esmigalhado até a condição em que todos os seus átomos estivessem perfilados ao longo de uma finíssima linha. Mais do que isso, os próprios átomos seriam rompidos até que sobrassem apenas partículas ainda mais elementares de matéria, soltas e perfeitamente alinhadas na direção do eixo do buraco. Coisa horrível de se imaginar. De que modo o delicado organismo humano sobreviveria ao abalo? Outras dúvidas foram se sobressaindo na mente de Odair. Como conduzir a nave em direção à estrela Cygnus? Como encontrar o caminho de volta? O caminho de casa? A terra antiga? Como pousaria a nave? Afinal, não era astronauta, só sabia conduzir automóveis e bicicletas, nem motocicletas dirige.
as dúvidas começam a atormentá-lo. Foi quando decide comunicar-se logo com o pessoal da UDA e pedir esclarecimentos a respeito. Atuar como astronauta, que aventura! Lembrou-se dos milionários que pagariam fortunas para a breve estadia no espaço próximo à Terra. E ele poderia empreender viagem infinitamente mais ousada e de graça. Recordou-se da palestra que assistira do brasileiro que tinha viajado ao espaço, o Marco César Pontes, em que discorrera sobre as agruras do treinamento do astronauta e os rigores de uma viagem espacial. Pontes explicou os efeitos que a ausência de gravidade produz no organismo humano, problemas acarretados na circulação sanguínea, o frio que se sente nas extremidades do corpo, a sensação de enjoo. Nem de parque de diversões o Daír gostava. E, excetuando-se a montanha-russa, raramente arrisca-se em brinquedos que divertem a molecada invertendo, arremessando seus corpos. Detestava tais sensações. Como poderia agora, com mais de 40 anos, posar de astronauta? Acionou no aparelho o número que lhe tinham dado. Atendeu voz desconhecida falando em inglês. Esforçou-se então no idioma, apresentou-se, comentou brevemente sobre a missão Hermes e disse que estava disposto a aceitar o convite. A pessoa do outro lado da linha limitava-se a perguntar quando ele poderia receber o representante do projeto, queria pô-lo a par dos detalhes da missão e indicaria como deveria proceder. O Daír disse-lhe que o receberia logo no dia seguinte, pois estava há tempo sem dormir e tentaria agora descansar e recuperar assim o sono perdido. Também pensava em preparar-se para recebê-lo em casa. Consentiram a data e gentilmente despediram-se. Ele dirigiu-se ao aposento e afogou-se nos cobertores. Finalmente abandona a vigília ao entregar-se ao merecido sono. Já dormia como um bebê. Horas depois, levanta revigorado e passa o resto do dia vasculhando livros e pesquisando na rede em busca de informações que possam enriquecer a conversa com o encarregado da UDA. Faz uma lista de questões e de dúvidas sobre as quais pediria esclarecimentos. Começa a pensar em seus familiares e como eles iriam reagir à sua ausência. O que diria a seus filhos, Horácio e Elvira? Era apegado a eles. Interrogava a si mesmo quanto tempo permaneceria fora e se seria possível retornar da viagem no mesmo estado em que partira. Antes mesmo de uma conversa com os filhos, teria de debater esses pontos com o pessoal do Hermes. No outro dia, acordou cedo e disposto. Mal concluía o café da manhã quando o interfone toca. Convida a pessoa a entrar. Era o representante do projeto, homem de estatura, loiro, ligeiramente curvado, estrangeiro. Teria de exercitar-se no inglês. Com certo constrangimento, pede que retire os sapatos, como todos fazem quando em sua casa, e que se acomode na sala japonesa de tatames e futons. Ajeitou um encosto sobre duas grandes almofadas, preparando um lugar para o grandalhão assentar-se. Serviu-lhe uma xícara de chá verde. O visitante aprecia a oferta, então descreve-se como especialmente apto a abordar aspectos técnicos da viagem, por ser do ramo e estar envolvido desde o começo dos trabalhos com os detalhes do projeto. O Daír sente-se à vontade em externar suas preocupações com a missão. Vai direto ao ponto que mais lhe angustiava e interroga-o sobre os perigos em atravessar-se a garganta de um buraco de verme. O representante sorri e diz que já esperava pela questão. Inicia pequena digressão a respeito. De um buraco negro é, de fato, região terrível. Lá, qualquer objeto seria esmagado e o tempo congela, de modo que a eternidade não significa a passagem de nem um mísero segundo. Mas você sabe, Odair, buracos negros são cadáveres de estrelas. O nosso Sol jamais irá se transformar nisso, pois sua massa é pequena. Depois de consumir o hidrogênio de seu interior, que é seu combustível, a pressão interna não conseguirá mais suportar a atração gravitacional da estrela, o que fará com que ela se contraia até que se torne tão densa a ponto de a contração ser impedida pela repulsão mútua dos elétrons pressionados em seu interior. Quando os elétrons detiverem o colapso, a estrela tornar-se-á uma anã branca, estrela do tamanho de nossa Terra. O Daír acompanhava movendo a cabeça.
dando a entender que um físico, evidentemente, conhece bem a vida das estrelas. Ele mesmo complementa a exposição. Antes de se tornar anã branca, estrelas como o Sol vivem um tempo como gigantes vermelhas. Ainda no começo do colapso da estrela, as altas temperaturas da massa de hélio comprimida em seu interior projetam para fora uma energia que faz com que suas camadas mais exteriores comecem a se expandir, fazendo a estrela crescer em tamanho. A energia vem da queima do hélio, que o transforma em carbono. O hélio, a cinza da fusão nuclear de hoje, torna-se, no fim da estrela, o combustível que a alimenta na fase de gigante vermelha. Graças à ação dessa energia, a estrela incha e começa a perder imensas camadas de sua atmosfera, enchendo o espaço à sua volta com um gás luminoso. A estrela poderá perder metade de sua massa dessa forma. Ela se transforma numa nebulosa anelar, com uma atmosfera expandindo-se como bolha de sabão. No centro dela subsistirá uma anã branca, o tórrido núcleo exposto da estrela, sem nenhum combustível, esfriando lentamente para tornar-se estrela fria e morta. Satisfeito com a apresentação do futuro viajante, comenta o técnico. Bonita a exposição, Sr. Odair. Noto que seus conhecimentos da astrofísica permanecem frescos. Você deve saber que quando a estrela tem o dobro da massa do nosso Sol, o colapso que ocorre ao final de sua vida não é interrompido nem pela pressão dos elétrons. Ela continua se contraindo até que forças nucleares atuem e passem a sustentar o peso da estrela. O Daí complementa novamente. Perfeito! Quando o colapso estelar é sustentado por forças nucleares, a estrela se transforma em estrela de nêutrons, extremamente maciça e não excedendo alguns quilômetros de diâmetro. Com olhar circunspecto e voz hipnótica, a visita pôs-se a interrogá-lo. O senhor sabe o que ocorre quando a massa da estrela for 3 vezes ou mais que o valor da massa do nosso Sol? O Daí responde de pronto. Sei sim. Nesse caso, o colapso não seria detido nem mesmo pelas forças nucleares. Nenhuma força poderia suportar sua enorme expansão. A estrela teria então destino estarrecedor. Continuaria em colapso até desaparecer. Até desaparecer completamente, dando origem em seu lugar a um buraco negro. Exaltado, intercede o representante. Este é o ponto. As estrelas que não ensejam a buracos negros não necessitam serem tão grandes. A massa contida num buraco negro não é muito maior que a massa de nosso Sol. Vamos supor que o Sol se transforme instantaneamente num buraco negro, algo que sabemos não ser possível. O que aconteceria com a órbita da Terra? Absolutamente nada. Sim, é claro, continua daí. A força gravitacional, como de qualquer campo de força, só depende da massa disposta no interior de uma região fechada e não de como esta massa esteja distribuída por ela. Tanto faz que esteja numa esfera como o Sol ou numa singularidade como o buraco negro. Exatamente, Odair. É isso o que eu queria que você percebesse. Nas proximidades de um buraco negro, sentimos o mesmo efeito que teríamos orbitando qualquer tipo de estrela. Não haveria problema quanto à presença dele. Estar próximo a um buraco negro só implica expor-se a uma gravidade maior, assim como a gravidade é maior na superfície da Terra do que a 100 km de altura. Trata-se da velha lei de Newton da atração gravitacional, replica sorrindo. Continua então o entusiasmado técnico. Apesar apenas na garganta do buraco negro é que seríamos estraçalhados pela pressão da gravidade, o mesmo para os buracos de verme. É esta a minha preocupação. O ponto, Odair, é que para viajar no tempo pelos buracos de verme não é necessário passar pelo eixo central do seu topo de conexão. Se tangenciarmos o buraco de verme suficientemente próximos à sua garganta, mas sem atravessarmos o eixo central do tubo, poderemos então suportar a força gravitacional sem sermos esmagados. A bem da verdade, tal gravidade produziria pouco desconforto. É claro que corremos o risco de sermos tragados para o eixo mais central do tubo de conexão, mas isso podemos evitar calibrando o ângulo de entrada na dobra espacial provocada pelo buraco de verme. Lembre-se que iremos nos aproximar à velocidade próxima da luz, de modo que a imensa força centrípeta provocada pelo buraco pode ser usada para o desvio adequado da nave, facilitando assim sua entrada na região com dobradura de espaço. Isso a nave Anne Frank está programada para fazer com extrema precisão, aproximando-se do buraco à velocidade quase da luz e deslizando muito próxima a ele, sem que seja completamente estragada, mas aproveitando-se da dobra espacial da região como um portal
que a transportará no tempo. Odair sentiu-se suficientemente tranquilizado. Diz então, bem, o senhor não sabe o alívio que me proporciona tal explicação. Eu espero que a Anne Frank se comporte bem. Ela sabe o que faz. Não se preocupe, Odair, respondeu o representante com extrema convicção, para depois oferecer-lhe um sorriso. Odair estava à vontade em fazer-lhe mais perguntas. Há um plano de retorno? Você sabe que tenho 2 filhos e não intenciono abandoná-los para sempre. Eles necessitam do pai. Em quanto tempo estarei de volta, não apenas retornando à minha casa, mas também na mesma época da partida, digo, em 2011? Odair, a missão envolve riscos de toda a ordem. Você estará exposto a muitos perigos na viagem de ida até a máquina do tempo, bem como em sua travessia e no retorno à Terra Antiga, e também nos diversos enfrentamentos a pessoas e situações em época conturbada, um período turbulento e raivoso da história. Não podemos quantificar esses múltiplos tipos de riscos, atribuir probabilidades de sucesso, de retorno em boas condições, íntegro. Contudo, há sim possibilidade de volta ao ponto e momento de partida razoavelmente incólume. Certamente estarás alterado sob o efeito da aventura e com certeza mais velho. Claro, mais velho. Vejamos de quanto tempo. Do que foi antecipado, a viagem durará pouco menos de 4 anos até a Terra Antiga. Permanecerei vagando nessa terra em época passada por certo tempo. Se deve adicionar mais alguns anos e tem um retorno ao nosso presente. Qual a previsão do tempo total da missão? Digo, o tempo de acordo com o meu relógio biológico, porque é isso que determina o grau de envelhecimento. O representante acena, oferecendo sua sala. Bem, o senhor acaba de determinar os termos da equação para a contagem de tempo. Vamos ao resultado. Acreditamos que 2 anos na Terra Antiga seriam suficientes para a execução do trabalho de salvação das vítimas. A viagem de volta ao futuro, isto é, de 1935 a 2011, não consumirá mais que 15 meses. Portanto, o resultado total seria de pouco mais de 7 anos. Como retornaria ao futuro? Quer dizer, de volta a este tempo atual? Terei de empreender nova viagem, nesse caso da Terra Antiga ao buraco de verbe de signos, passando novamente pela sua garganta, atravessando o portal, em sentido contrário do passado para o presente? Com ar de reprovação, brincou o representante. Odair, use sua formação de físico. Cometi algum engano? Mais esquecimento do que engano, observa com fisionomia irônica. Veja, suponho que seja possível a viagem de retorno a signos, começando do passado. Na Terra Antiga, ela consumirá cerca de 6,1 mil anos no calendário de um observador fixo na Terra. Portanto, chegará nele em 8035, sendo exitosa a viagem de volta ao futuro, passando pelo portal do tempo, o senhor estará em sua saída, conectado ao futuro, na outra boca do buraco de verme, 12.277 anos, somados à data de entrada, ou seja, no ano 20.312. Resta ainda o tempo de viagem do buraco de verme à Terra atual, o qual demandará mais 6,1 mil anos. Portanto, neste caso, o seu retorno à Terra por esse caminho ocorreria aproximadamente no ano 26.412. A civilização humana, se sobreviver, estará bem diferente por essa época. Não me tome por tolo, técnico da UDA. O Daír intercalou a fala, visivelmente irritado. Sei que uma viagem de volta ao futuro não precisaria da travessia por um portal de tempo. Bastaria desenvolver velocidades próximas à velocidade da luz, que o efeito relativístico do paradoxo dos gêmeos garantiria ao meu relógio biológico o avanço ao futuro sem muito envelhecimento do organismo. O problema é que tal futuro, neste roteiro de viagem, pode não representar a mesma realidade que eu deixei para trás no início da missão. Tal exposição deixa o representante bastante satisfeito. E isso se via em seus olhos. Odair, alegre-me que você esteja sendo profundo em seus argumentos. Já sabemos do seu preparo teórico para lidar com a questão. A passagem de volta pelo buraco de verbe seria uma maneira de garantir a mesma régua do tempo, isto é, a mesma sequência de encadeamento de fatos que conformou o nosso mundo atual, tal como ele é. A volta ao passado deve provocar uma onda de abalos nesse encadeamento. Uma onda de abalos capaz de gerar uma nova realidade distinta do enredo original que tinha herdado no momento da partida, a história de nosso mundo tal como a conhecemos. Ora, não é isso mesmo o que queremos? Alterar uma gama de acontecimentos alvitantes da história, isto é, reescrevê-la com base em fatos distintos? Foi a vez de Odair.
Aí não será mais nosso mundo, mas outro. Contudo, quero retornar para o que deixei, filhos, familiares, amigos, e para tudo que compõe o mundo em que vivo. Uma vez perturbado o passado, pode ser que meu mundo deixe de existir, mas eu desejo retornar a ele. Odair, o senhor deve estar se reportando a questões complexas da física, como o paradoxo do filho que viaja ao passado e elimina o pai, antes mesmo daquele ter sido concebido por este. Então, como é possível a existência do filho? Se não nasceu, de que modo é possível que ele tenha empreendido a tal viagem ao passado? Pois é, caro técnico, preocupa-me o paradoxo do filho parricida. Vejamos outra imagem. Imagine uma mesa de bilhar com duas caçapas, E e S, entrada e saída. A bola branca é arremessada em direção à boca E às 9 horas. A mesma bola é entre E no instante 9 horas e 3 segundos. Imagine que as caçapas E e S sejam duas bocas de um portal do tempo. Sendo assim, suponha que a bola branca saia pela caçapa S, a outra boca, no instante 9 horas e 1 segundo, e que a bola vinda de S intercepte ela mesma em sua viagem anterior em direção a E, no instante 9 horas e 2 segundos, impedindo assim ela mesma de atingir o buraco E. Como então a réplica da bola branca poderia ter surgido? De fato, Odair, esse experimento de pensamento nos suscita algumas questões. Primeiramente, chama-me a atenção o fenômeno da duplicação da matéria, dos seus representantes individuais, que surge com as viagens ao passado. Uma única bola branca na mesa de sinuca torna-se duas bolas quando adentra a caçapa, que serve como portal do tempo e sai pelo outro buraco. Imagine que esta segunda bola, a réplica gerada na saída do portal, reflita num canto da mesa e também ela entre na caçapa aí. Nesse caso, poderíamos observar simultaneamente três bolas deslizando sobre a mesa. A bola branca original, sua réplica na saída do portal e a réplica da réplica quando da passagem da segunda pelo mesmo portal. Quer dizer, a bola branca poderia se multiplicar 3 vezes, ou então outro número de vezes, povoando assim a mesa com muitas bolas idênticas. Outra questão é de como a boca de saída do portal pôde cuspir uma réplica se a bola branca original foi impedida por essa mesma réplica de adentrar a caçapa E, a bola de entrada do portal. Odair compartilhava com seu interlocutor essas duas ordens de preocupação, digamos assim, com a contradição causal e a multiplicação da matéria. Entretanto, prendia-se mais ao segundo aspecto. Este era, no momento, sua maior aflição. O fenômeno da replicação da matéria é uma das consequências da existência de máquinas do tempo. Comenta. O problema é exatamente esse. Em minha volta ao futuro, isto é, ao nosso tempo atual, eu não quero me encontrar comigo mesmo, ou talvez com mais de uma réplica de mim mesmo. De fato, descuidadamente, eu imaginei de cara a possibilidade de retornar da missão pelo mesmo caminho da ida, a fim de que o portal me transportasse ao mesmo futuro de onde vim, com um único Odair Ojef. Penso que a viagem de volta ao futuro, passando pelo portal, iria garantir isso, pois o buraco de verme me transportaria para a mesma régua do tempo de onde vim. Neste fluxo temporal, até poderia encontrar comigo mesmo, caso chegasse à Terra antes do lançamento da espaçonave, mas seguramente, após essa data, não existiria Odair nenhum ocupando-se por aqui, seria apenas eu mesmo retornando da viagem. Contudo, é claro, isso não seria possível, pois tal caminho entregar-me-ia à Terra num tempo muito adiante, conforme a conta elementar que fizemos. Já uma viagem de volta ao futuro, pelo efeito relativístico da velocidade da nave, levaria a outro futuro, ou seja, a realidade construída pela sequência futura de eventos, desencadeada por minha intervenção no mundo em data passada. Nesta outra régua do tempo, neste outro fluxo temporal, minha réplica poderia existir mesmo depois da data de lançamento da nave. Pode ser que este outro Odair nunca tenha viajado e que eu tenha de conviver com ele até o fim da vida. Mas pode ser também que nem tenham existido meus filhos e todas as pessoas queridas, e muito do que eu prezo, corre o risco de não encontrar as pessoas das quais sentiria saudades. Nem posso imaginar esse hipotético futuro construído por minha intervenção no passado. Por isso pensei inicialmente em regressar pelo caminho da ida, por temer as consequências de permanecer na mesma régua do tempo, definida após o meu retorno à Terra Antiga. Uma régua que não será abolida pelo simples fato de avançar no futuro por efeito relativístico das altas velocidades. Esta maneira de avançar no futuro é muito simples, e tinha sido antevista pelo físico Albert Einstein no começo do século passado. O genial cientista imaginou o conhecido paradoxo dos gêmeos, em que dois irmãos se encontram em situações distintas. O primeiro permanece na Terra, enquanto o outro
Ao ser conduzido por uma nave, aventura-se a uma viagem à velocidade próxima da luz. Ao retornar ao planeta, o irmão viajante estaria, digamos, um ano mais velho, enquanto que o outro gêmeo teria envelhecido 30 anos. O tempo no relógio do viajante passou muito mais devagar. Trata-se de fenômeno já previsto nas famosas equações de Lorentz, que Einstein interpretou como sendo a dilatação do tempo, efeito relativístico associado a elevadíssimas velocidades. Então, mesmo sem a existência de máquinas do tempo, pode-se viajar ao futuro, como simples decorrência da teoria da relatividade restrita. Porém, viagens ao passado seriam possíveis apenas com a passagem por portais do tempo. O representante permaneceu por um átimo taciturno, como se as palavras de Odair tivessem nele produzido grande efeito. Então se arrisca a dizer algo. Pois, então, Odair, a viagem também tem esse risco. Não sabemos a que futuro nós poderíamos entregá-lo. Ao cabo da missão, a Anne Frank tem condições de devolvê-lo dentro de um intervalo de incerteza de poucos meses após a data de sua partida, para mais ou para menos, ou seja, pode até ser que você esteja de volta um pouco antes do dia em que ocorrerá o lançamento da nave, mas não sabemos que mundo aguardaria seu retorno ao tempo atual. Contamos que nesse mundo tenhamos menos histórias tristes para recordar, principalmente que de fato não tenha existido o Holocausto. A não existência dessa tragédia, no caso, não se deve à simples negação de um fato concreto por parte de pessoas mal intencionadas, negacionistas, pessoas as quais, lamentavelmente, existem. Queremos que, verdadeiramente, a tragédia ignominiosa jamais tenha existido, ao menos para determinada régua do tempo, e depositamos na missão Hermes toda a nossa esperança de reverter o curso da história, de conferir-lhe trajetória bem mais feliz, resgatando assim boa parte dos que, sem sua ação, sucumbiriam diante do pesadelo real. Odair emite um silvo, denotando tristeza, e assume a palavra. Em troca, eu seria devolvido à mesma época da qual vim, agora sem determinada tragédia histórica, presume-se, mas provavelmente com muita coisa mudada em relação ao que conheceram ao partir. Quer dizer, diversas histórias individuais teriam sido mais felizes graças à minha ação. Porém, minha história, então, as trajetórias das pessoas que se cercam de mim hoje, correriam o risco de serem mais tristes, ou pior, pode ser que muitas dessas pessoas não existam ou que não sejam exatamente iguais às que eu conheço, ou que elas não tenham passado pelas mesmas coisas que passaram até este momento em que me encontro agora, enquanto falo, talvez não tenham a mesma sorte, quizá estejam mais realizadas neste outro fluxo temporal. Note um aspecto, exclama o representante. Quando se volta ao passado, podemos estar criando outra dimensão. No nosso mundo atual, a catástrofe do Holocausto trata-se de um fato consumado. Ela existira, surgiu seus efeitos e ponto. Reverenciamos os mortos, as vítimas, e propugnamos para que um episódio assim jamais volte a acontecer. Se alcançarmos os objetivos do projeto Hermes, existirá concretamente um mundo no qual milhões, muitos milhões de judeus e tantos de não-judeus terão tido oportunidade de vida sem solução de continuidade, em vez de terem a existência terrena subtraída pelo capricho de um bando de fanáticos degenerados da condição humana, será oferecida àqueles a possibilidade de serem felizes e de se desenvolverem no caminho que escolherem. Serão eles os responsáveis por seu próprio destino. Alguns se realizarão mais, outros menos, alguns prosperarão, outros nem tanto. Uns serão mais felizes que outros, parte deles terá vida afortunada, paz, boa saúde, filhos saudáveis, outros não se realizarão, ficarão frustrados. Não importa a síria individual, cada qual constrói o seu destino, que também depende de sorte. O que desejamos oferecer a essa gente é a oportunidade de não terem todos o mesmo destino, de não serem todos tratados como gado em direção ao matadouro. O mundo em que sobreviverão a salvo não será o nosso. Ele não se comunica com o nosso, será o mundo deles, acarretado pelo êxito de nossa missão. Estamos fechando uma caixa de Pandora. Odair exaltou-se e sorriu, diz, a caixa aqui aberta produz muitos males. Exatamente, meu caro. O mal, no caso, reside no conhecimento do destino. Todos nós sabemos que um dia iremos morrer, mas não sabemos quando. O pior efeito de abrir a caixa de Pandora consiste em suprimir toda a esperança. Se soubermos que morreremos em certo dia, o sofrimento com a morte será antecipado e viveremos diuturnamente angustiados com a chegada da fatídica
da data fatídica conhecida. A tragédia que se abateu sobre os judeus da época sintetiza-se na falta de esperança. O destino cruel não lhes conferiu possibilidade de reação, de lutarem por suas vidas. Eles não estavam organizados como povo, viviam dispersos por diversas regiões da Europa e se identificavam com as respectivas nacionalidades. Viam-se como alemães, poloneses, húngaros, etc. Por esse aspecto, não constituíram exército, não estavam preparados para se defenderem de ataque desferido por um movimento racista organizado. Queremos que o senhor, Odair, feche a caixa de Pandora. Resumindo que a própria fechou a tempo, de modo a permitir apenas a disseminação de alguns males, sem contudo eliminar a esperança. Bonita imagem, senhor representante, elogia. Os idealizadores da missão Hermes querem que, como Ulisses, eu parta para uma longa viagem e me envolva em uma guerra. No entanto, ao contrário do herói da Odisseia, eu nem saberia se de volta a Ítaca encontraria a querida Penélope, o filho Telêmaco. Não sei o que encontraria no retorno à casa, só sei que eu estaria 7 anos mais velho. Um pouco receoso, complemento o técnico. Além de tudo o que dissemos, talvez seja alterado em outro aspecto. Qual aspecto? Perguntou com ênfase. O senhor sabe, Odair, que a passagem por um buraco de verme acarreta o que os físicos identificam como sendo o fenômeno da perda de informação. Claro, já li a respeito, retruca. Mas qual a implicação disso para a viagem e minha integridade física? Não sabemos. Odair, pode ser que isso produza alguma alteração no seu organismo ou na espaçonave. É possível que essas alterações não afetem sua saúde e nem a eficiência da Anne Frank. Não podemos prever nada de específico, apenas que alguma informação será perdida. A teoria física prediz isso. É mais um risco inerente à missão. Está bem, aceito o risco. Mais uma coisa, caro técnico. A teoria dos novos fluxos temporais criados pela máquina do tempo assevera que dimensões adicionais são criadas quando em viagem ao passado. Nas novas dimensões, o curso dos acontecimentos não é o mesmo que na situação anterior. É assim que eu pessoalmente consigo enxergar uma solução para o paradoxo do filho parricida, ou da bola de bilhar colidindo com ela mesma. O filho, voltando ao passado, mata o pai dele antes da época em que tal filho teria sido concebido. Isso implica que nesse fluxo temporal ele jamais nascerá. Mas em outro fluxo, em outras dimensões, no futuro de outro mundo, o pai pôde engravidar a mãe. A bola branca na régua do tempo em que sua réplica é expelida não alcança a caçapa que funciona como portal do tempo. Porém, em outras dimensões, em outro mundo, a bola branca alcançou-a triunfantemente, adentrando por ela. Viagens ao passado são capazes de criar novos mundos, concordou o viajante. Agora mesmo é possível que exista, paralelamente ao nosso, outro mundo, associado ao novo encadeamento de fatos, os quais teriam sido deflagrados por algum herói em sua missão ao passado. Demonstrando-se satisfeito com a reunião, o técnico que auxiliava Odair começa a desvencilhar da conversa, argumentando agora em tom de despedida. O senhor será colocado a par de todos os detalhes da missão na etapa de treinamento. Tal etapa iniciar-se-á já no começo do mês. Alegro-me com a sua aceitação em participar de projeto extraordinário. Reflita ainda mais sobre sua escolha e entre em contato com seus familiares a fim de prepará-los para a partida. Não comente detalhes da missão, é segredo. Até porque ninguém acreditaria mesmo, observa. Conte algo que os conforte. Note que pelo cronograma da missão, você poderá estar de volta em poucos meses. Sim, mas não será uma volta a este mesmo mundo? Provavelmente, Odair. Entretanto, é possível que seus filhos e entes queridos estejam todos aqui te esperando. Mesmo tal hipótese não pode ser descartada. Tem razão, meu caro. De qualquer modo, estou resoluto a arriscar. Em 2 semanas, queremos que esteja pronto para iniciar o treinamento. Será em uma base localizada nas proximidades da cidade de Tampa, nos Estados Unidos. Odair conheceu essa localidade quando esteve em viagem de férias com seus filhos. Ficava próxima a Orlando, cidade da Disney World. Tampa está localizada no condado de Hillsborough, na costa oeste da Flórida. Despediu-se do representante e o acompanhou até a portaria do prédio. Na volta, preparou um café preto. Sorvia a bebida quente enquanto da varanda observa a luz do sol poente refletida nos detalhes da paisagem. A silhueta de prédios modernos, o traçado retilíneo das águas escuras do rio estreito e poluído, a exuberância da vegetação do parque anexo.
todos esses detalhes iluminados pela pouca luz aurirrubra do entardecer.